Seja muito bem-vindo ao nosso curso gratuito de Teoria Cognitiva Comportamental. Meu nome é Cássio Teixeira, eu sou psicólogo há 9 anos, especialista em TCC, professor universitário, e durante esse curso gratuito eu vou te ensinar como dominar a teoria cognitiva comportamental, construindo um vínculo terapêutico com o paciente desde o primeiro atendimento. Eu sei que isso pode parecer impossível até longe da sua realidade. Se isso não tivesse acontecido comigo, com os meus alunos, com outros mentorados que eu acompanho aqui, eu também não acreditaria. E para você entender que isso é possível, eu vou te mostrar ao longo desse curso casos reais de psicólogos que conseguiram destravar a prática clínica e aplicar a TCC com mais segurança. E para começar, assista aqui o que os meus alunos vivem hoje. Meu nome é Francisca, eu sou acadêmica de psicologia. Eu sou Van, estudante de psicologia do 5º período. Me chamo Leandra, do 10º período de psicologia. Oi, pessoal, me chamo Giovanni Souza. Estou participando da mentoria em terapia cognitivo-comportamental. Me chamo Adelane e sou estudante do 10º período de psicologia. Porque eu sentia muita insegurança em relação ao atendimento clínico. Porque muitos medos, muitas inseguranças têm sido... Eu estou me sentindo insegura, eu não estou conseguindo desenvolver nos meus atendimentos. Antes eu tinha muito medo de atender. Eu queria romper essa barreira e foi algo que eu consegui em um tempo recorde. Tenho crescido, tenho aprendido, tenho amadurecido, tenho desenvolvido. Deixei o medo para trás e estou mais segura e confiante para atender meus pacientes. Abri um leque de insights. Quando eu fui atender, senti mais confiante, mais segura em aplicar as técnicas. Hoje eu posso dizer para vocês que eu não tenho mais medo de atender. Eu me sinto muito mais preparada depois dessas aulas. A minha maior conquista foi o dia que eu consegui fazer um atendimento sozinha. Tem sido maravilhosa a experiência de poder participar. Experiência transformadora que está sendo participar da mentoria da TCC. Então é maravilhoso. Para mim fez toda a diferença. Eu sou outra pessoa hoje. Já estou indicando esse curso para todo mundo, porque é maravilhoso. Gostaria muito de dizer que eu estou muito feliz com o meu desenvolvimento, com o meu desempenho. Muito obrigada pela excelente oportunidade que vocês têm me proporcionado, porque através desse curso tenho aprendido habilidades, manejo clínico. O momento que mais me marcou o feedback da mãe do meu paciente. Quando ela disse para mim, a criança ficava ansiosa para a próxima sessão, aquilo para mim foi algo indescritível. Eu sempre entendi que a criação de vínculos seria a minha maior dificuldade. Eu sempre ficava naquela de dizer assim, será que o paciente vai gostar de mim? Será que ele volta para a segunda sessão? Então, quando ela disse que ele ficava ansioso e ficava perguntando quando seria a próxima sessão, e isso me fez compreender eu posso atuar em clínica, eu posso fazer atendimento clínico. Me redescobrir, que me fez saber que sim, eu sou capaz. E assim como esses psicólogos, eu vou te ensinar a dominar a teoria cognitiva comportamental e ensinar você como construir vínculo com o paciente nesse primeiro atendimento. Mas deixa eu te falar, eu também entendo o que você está passando. Eu já fui como você. Quando eu estava prestes a me formar, eu pensava que sabia de tudo de TCC. Eu entendia tudo da teoria, eu era um bom aluno, eu era monitor, eu era bem esforçado, eu estava dentro da prática clínica. Eu tive 119 horas de estágio clínico, mas quando eu comecei a pensar em atender sozinho na clínica, eu travava. Eu me lembro de pensar, nossa, o que é que eu vou fazer se o paciente chorar? Se o paciente me falar algo que eu nunca ouvi na vida? O que eu vou fazer se ele está me pagando e eu não sei como conduzir a sessão? Será que um dia eu vou conseguir dar alta para um paciente? Na prática, a sensação, quando isso começou a acontecer comigo, a percepção que eu tinha era que era um silêncio horrível dentro do atendimento clínico. Eu entrava na sessão tentando lembrar da teoria, só que eu travava e dava um branco. E isso gerava um maior medo ainda, que era a dificuldade que eu tinha de gerar vínculo com o paciente. Eu tinha muito medo de ele nunca mais voltar na sessão. E tudo mudou quando eu percebi algo. E o problema não era a falta de estudo. O problema era a falta de pensamento lógico em TCC. Era a falta de raciocínio clínico organizado. Eu percebi que ninguém tinha me ensinado como pensar clinicamente, como pensar como psicólogo. Eles me ensinaram a ser um bom aluno, mas não me ensinaram a pensar clinicamente. Eu recebi uma paciente que estava com problema de luto, chorando, 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 e eu percebi que ali eu fiquei travado. Eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei com uma frustração interna muito grande. E aí tudo mudou. Eu falei, eu nunca mais vou me sentir seguro e travado numa sessão.
Então eu fui buscar e eu fui atrás de aprender uma metodologia onde eu poderia entregar para o paciente algo que ele nunca tinha visto antes. Comecei a buscar a formação acadêmica, pós, mestrado, fui atrás de supervisão clínica e eu fui atrás de me especializar e dominar a teoria cognitiva comportamental. Esses estudos me levaram para fora do país, então eu fui para os Estados Unidos e estudar e viver uma cultura diferente. Tive a oportunidade de ir até a Pensilvânia, conhecer o Instituto Beck pessoalmente, que era um sonho. E isso me fez pensar de uma maneira fora da caixa e entender como funcionou a construção e a base da TCC. E aí, nesse período, começou a pandemia e eu já estava com a agenda lotada, atendendo pessoas de vários lugares do mundo, como Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Japão, Brasil. Então, pessoas do mundo inteiro eu estava ali atendendo. E isso me fez levantar e construir algo essencial. Clareza na condução clínica. Não podia mais depender de técnicas decoradas. Eu precisava saber o que fazer, quando fazer e o porquê eu estava fazendo. Em qualquer cenário, em qualquer cultura. Na América do Norte existe um tipo de pensamento, na Oceania existe outro tipo de pensamento, outro tipo de cultura. E eu comecei a observar que cada cultura me demandava algo específico. Então eu comecei a viajar pelos países, imergir na cultura e aprender o que cada cultura estava falando. Eu já fui para mais de 17 países, onde eu fui conhecer a cultura para que eu pudesse atender brasileiros que moram naquele país. Foi nessa junção inteira entre formação acadêmica, especialidades fora do país, atender estrangeiros do mundo inteiro que me fez construir a formação em TCC, construir esse método que hoje eu atendo. Esse método não é sobre decorar, mas é sobre aprender a pensar clinicamente. Eu precisei organizar tudo aquilo que fazia sentido na prática. Como iniciar uma sessão, como conduzir o diálogo, como escolher as intervenções, como criar vínculo desde o primeiro contato. Então eu tive um insight muito grande. Clareza gera segurança imediata. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a atender mais clinicamente em relação ao ensino como professor universitário e as mentorias em supervisão clínica. Comecei a dar palestra, fazer vários eventos e muitos alunos e outros psicólogos me procuravam para falar a mesma coisa. Me sinto seguro para atender clinicamente. E perguntavam, Cássio, eu sempre tenho perguntas, me ajuda porque eu sempre penso, o que eu faço quando eu estou travando na sessão? Eu não sei se estou conduzindo certo. Tenho medo de fazer algo errado e prejudicar o paciente. E eu não consigo criar vínculo logo no início do atendimento clínico. E aí eu comecei a observar uma lacuna muito grande, porque todos os meus amigos e alunos, eles tinham medo das mesmas coisas. E você está aqui provavelmente também está com esse mesmo medo, de travar, se sentir inseguro e medo de atender. E achar que você pode fazer algo que pode prejudicar o seu próprio paciente. Eu percebi que era exatamente a mesma dor que eu tinha no início da formação. Medo de não atender, medo de travar, medo de nunca conseguir viver da psicologia. Quando eu comecei a observar que os meus amigos e mentorados estavam com as mesmas dúvidas que eu tinha durante a minha vida inteira e que eu consegui mudar, eu falei, isso não pode ficar só para mim, eu preciso ajudar outras pessoas. E existia uma demanda real. As pessoas pedem clareza, pedem ajuda, pedem direção. Por isso que eu decidi fazer algo. Por isso que eu decidi ensinar. Não para formar teóricos da TCC, mas para ajudar psicólogos a se tornarem pessoas que dominam a prática clínica. Algo que lá no início da minha jornada, se eu tivesse, eu ficaria mais seguro para chegar onde eu cheguei hoje. Esse curso e essa formação nasceu entre encurtar o diploma e a carreira, de entregar a visão correta para quem quer atender e dominar a TCC e crescer de forma consistente na clínica. Se você quer avançar e atender com clareza e dominar a TCC, esse curso bem aqui é para você. Antes de começar, eu preciso te ensinar onde a maioria das pessoas estão errando. Porque enquanto esses erros permanecerem, a TCC nunca vai fluir na sessão. Eu sou casado, tenho 2 filhas lindas. Eu sou casado com uma psicóloga que também é apaixonada pela TCC, supervisora clínica, e nós trabalhamos juntos hoje. Eu vim a minha vida inteira de um lugar muito, muito improvável, onde eu precisava ir para a escola para poder literalmente comer a merenda da escola e levar para casa, em um lugar muito, muito pobre. E quando eu olhava para o meu futuro, eu falava, nossa, será que um dia eu vou poder ser alguém? E quando eu comecei a estudar para o vestibular, eu nunca passei na faculdade que eu sempre sonhei que era a psicologia. Então eu tive a oportunidade de fazer o FIES, onde eu me orgulho muito disso.
Fiz o FIES, entrei na faculdade e eu falei, eu não tenho outra alternativa. Eu preciso sair da pobreza que eu vivo. Então, quando eu pensei em psicologia, eu pensei que eu poderia ajudar pessoas, mas também pensei que eu poderia ser muito bem-sucedido. Eu escolhi essa abordagem ali, eu estava já no quinto período, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Não tinha R$ 1 para pagar nada. E hoje, quando eu olho para minha realidade, eu falo, nossa, valeu muito a pena as noites de sono. Gente, eu não tinha dinheiro nem para festa de formatura. E eu lembro que 5 amigos meus, eles pagaram minha formatura e falaram, Cássio, nós conhecemos a tua história, sabemos de onde você veio, que é de um lugar muito pobre, mas você decidiu sonhar. E por causa disso, hoje nós vamos pagar a tua formatura. E eu não sabia, mas com uma semana antes da formatura, eles me falaram que eles já tinham pago e eu pude ter uma festa de formatura. Por causa disso que eu decidi também trazer essa clareza para você. Você pode sonhar e você pode decidir ser alguém que domina aquilo que você ama fazer. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque eu vou te ensinar a dominar a teoria cognitiva comportamental e poder atender pessoas tanto no Brasil como no mundo inteiro. Então vem comigo, porque se você tem essa vontade, vamos começar essas aulas. Antes de continuar no nosso conteúdo, eu vou te falar primeiro 5 grandes erros que o psicólogo está fazendo, achando que está fazendo a coisa certa, mas está totalmente errado. Por exemplo, primeiro, fazer o primeiro atendimento uma anamnese. Mas, Cássio, eu aprendi isso. Calma, calma aí. Segundo, fazer um roteiro para cada sessão. Mas, Cássio, eu aprendi que na TCC a gente tem um roteiro pronto para cada sessão. Esse é o grande problema. Ter um roteiro para cada sessão em TCC. Terceiro, aplicar mais de uma técnica na sessão. Ah, eu tô muito bom na teoria, o paciente não pode ficar em silêncio. Aí joga um monte de técnica, aplica e aplica até bem. Tá errado. Quarto, focar na meta terapêutica. Mas, Cássio, o objetivo não é focar na meta. Tá errado. E o quinto é ganhar a confiança do paciente. Mas, Cássio, eu quero ganhar a confiança do paciente. Então, eu vou te explicar esses 5 erros que você talvez está cometendo e não sabe que está cometendo. Aqui no quadro, eu vou te explicar melhor sobre o primeiro erro que o psicólogo está falando. Nossa, eu estou fazendo, está maravilhoso. Que é fazer a anamnese no primeiro atendimento. Mas, Cássio, eu aprendi que eu tenho que fazer a anamnese no primeiro atendimento. E esse é o grande erro que eu cometia bastante. Como eu aprendi muito sobre teoria, eu queria colocar toda aquela teoria ali no primeiro atendimento. Então, o que que você aprende na sala de aula? Que você precisa colher todas as informações possíveis do seu paciente. E aí você vai para a clínica escola e lá você recebe, né, uma xerox de quase 10 folhas com quase 50 perguntas que você tem que fazer em uma sessão, tá? Então vamos lá, olha aqui comigo. Então eu tenho que fazer a anamnese. Só que meu paciente, ele está em sofrimento. O paciente em sofrimento, ele quer estar diante de uma entrevista de emprego? Porque como é que funciona? A gente faz o seguinte, a gente pega aqui, né, o papel e fala assim, nome, telefone, endereço e a pessoa está lá. Por que que você procura a terapia? Ah, eu procurei a terapia porque eu estou passando por um luto. Exemplo. Ah, ok. E aí você pega a demanda do paciente, vamos dizer aqui, sofrimento, luto, e você guarda essa informação. E talvez alguns até falem assim, ah, mas ok, me fale mais um pouco sobre o luto. E a pessoa começa a chorar, e ao invés de eu continuar profundamente na causa, eu quero terminar minha anamnese. Eu preciso terminar a primeira sessão com todas as informações, porque eu preciso levar as informações que eu tenho na supervisão clínica. E aí eu começo a aprender uma base da TCC é comportamentos são padrões que se repetem. Então eu começo a aprender no estágio que eu preciso ter muitas informações para passar para o meu supervisor. E aí eu me formo. E quando eu me formo que vem um paciente novo que está pagando ali um valor muito maior de uma sessão, porque a anamnese é um valor à parte,
tá? E eu vou te ensinar isso depois. Que a pessoa vem em sofrimento e ao invés de ela sair de lá acolhida e com uma hipótese, com um caminho a seguir, aquela pessoa fala: Nossa, parece uma entrevista de emprego. E meus queridos amigos, alunos, psicólogos em formação, o primeiro atendimento não é uma entrevista de emprego. O primeiro atendimento é o seguinte: Olá, seja bem-vindo. O que te trouxe aqui? Eu estou aqui porque eu estou em luto. Pois me fale sobre esse luto. E aí você vai descer as informações, você vai profundo aqui na raiz. Ah, Cássio, mas no primeiro atendimento eu quero falar sobre o modelo cognitivo, eu quero falar sobre a tríade cognitiva, eu quero falar sobre o contrato, eu quero falar sobre princípios da TCC, eu quero criar vínculo terapêutico. E aí a gente começa a embolar, porque eu quero mostrar para o paciente o quanto que eu sou bom, não acolho, não, aí termina a sessão rápido e você fala assim: até a próxima sessão, até o próximo atendimento. E meu querido, se você está fazendo isso daqui, o paciente pode até voltar. Voltar porque ele já talvez pagou o pacote. Mas é terminar o pacote, ele nunca mais vai querer olhar para sua cara, tá? Então, a anamnese, ela não precisa ser feita no primeiro atendimento. Você não precisa ficar desesperado para saber a história do paciente. Me conte essa história de vida. Me fale como é que foi a tua infância. Ainda mais porque na TCC a gente foca no presente, tá? A sessão sobre o passado do paciente vai acontecer. Então se acalme. Então o primeiro grande erro é fazer anamnese no primeiro atendimento. O primeiro atendimento é acolhimento, hipóteses levantadas e direção. Para que você receba mais informações nos próximos atendimentos, você pode mandar um arquivo com 10 perguntas, tá? Para você ganhar tempo na sessão. É muito triste, é muito ruim o paciente tá ali chorando, querendo falar e você tá um minutinho. Você trabalha, você estuda, o paciente não quer falar sobre algo que não seja fluente na demanda dele. Ele quer falar sobre o luto. Então não vem falar do luto e vai trazer um monte de teoria. Ah, mas não, se acalma. Então aprenda. Se você está fazendo isso daqui, é um primeiro grande erro. Mas eu espero o seguinte, eu vou te ensinar como é que você faz anamnese. Você pode fazer anamnese como eu faço. Eu faço uma anamnese em 5 sessões. Eu termino minha anamnese. E aí você vai perceber que é manejo. Porque, por exemplo, a experiência que eu tive fora do país, o pessoal paga em dólar ou em euro, ele não quer entrevista de emprego, tá? Ele quer pagar, ele quer ali o resultado, ele quer ver se você é bom. Vamos ver o segundo erro? Ter um roteiro para cada sessão. Feedback e o Aaron Beck falaram foi: você constrói o roteiro, você aprende ele na sua cabeça e você vai seguindo. E isso não quer dizer que você vai seguir isso totalmente na sessão. Você vai ter estruturas pré-selecionadas em cada atendimento. Atendimento 1, atendimento 2, atendimento 3. Isso é um guia psicólogo que ele é seguro, ele faz desses pré-roteiros aquilo que é rígido. Qual é o grande problema? Se eu construo algo e o meu paciente ele foge ou ele me dá uma resposta que eu não estou esperando, aí eu falo, eu não escrevi, não sei o que eu faço. Vou te dar um exemplo. Vamos aqui, vamos pegar o exemplo, tá? Vamos dizer que na sessão 2 você vai falar sobre o contrato. E por algum motivo, você esqueceu. Ou por algum motivo, o paciente ele não concordou com aquilo que você escreveu. E aí você se perde. E ao invés da sessão 2, que você está ali focado, é o vínculo entre a primeira sessão, a segunda e a próxima, o contrato ele vai te tirar ele vai te dar uma dor de cabeça, um desconforto, porque aqui você tem que falar de dinheiro. E nem todo mundo ainda quer falar sobre dinheiro, psicólogo. Você vai ter que aprender isso.
Então, não estou falando que não tem que falar o contrato na segunda sessão. Você pode falar. O que eu estou falando é, você não pode deixar com que o seu roteiro, que é para ajudar você, quebre você e você fique desnorteado, tá? Então, o que que eu vejo muito? O aluno, o psicólogo na supervisão leva o seu roteiro para a sessão, que é bom. E aí o roteiro, que ao invés de levar ele, que é a bússola dele, quebra a bússola e ele vai para outro lado. Então, o roteiro é para você ter na sua cabeça que é uma proposta, mas não quer dizer que vai ser a proposta final. Porque diante de você, o paciente pode te contar algo que ele nunca contou antes, que não está ali, e você fala, ah, a gente não vai falar sobre isso, porque no meu roteiro não tem isso. Tu não me falou isso antes, então eu não estudei sobre isso, então eu não sei. Porque eu já peguei pacientes que falaram assim, Cássio, eu estou te procurando porque eu fazia atendimento com outro profissional, eu se perdia na sessão. Eu tinha que sempre falar da mesma situação, porque parecia que se eu falasse algo diferente, ele se perdia e falava, ah, na próxima sessão vamos falar sobre isso. A gente percebe quando a gente não sabe. O erro número 3 é aplicar mais de uma técnica em uma sessão. Qual o problema disso? Porque muita gente começa a aplicar muitas técnicas. Muito. E aí o paciente, ele sai de lá, eu até falei agora há pouco, eu estava ali atendendo o paciente e eu ficava com medo de ele ficar em silêncio. Então, aplicava muita técnica. Fazia tudo que eu tinha aprendido na teoria. Era modelo cognitivo, era tríade cognitiva, era crença, era pensamento automático, crenças disfuncionais, crença intermediária, crença central, modelo de Beck. E aí, tudo que a psicologia podia me ensinar, eu ficava bombardeando o paciente. E, eu tô com isso, pois olha essa técnica tal. E é curtograma. E aí era tanta técnica que eu percebi que o paciente, ele estava fazendo as técnicas, mas não estava dando nem intervalo para ele perceber o que ele estava fazendo em cada sessão. Porque olha só, o problema não é fazer mais de uma técnica. O problema é fazer mais de uma técnica, mais de um manejo clínico, mais de uma aplicação em uma sessão, porque eu não quero fazer o paciente achar que eu não sou bom e que eu não sei. Percebe? Então, o objetivo é sempre pegar aqueles 50 minutos e dividir ele em pedaços. Eu tenho o acolhimento, a verificação de humor de 0 a 10. Pegue e faça um curtograma, pensamento automático, tríade. Aí eu vou construindo, aplicando tantas técnicas que o paciente ele fica perdido. Então é muito mais funcional você fazer uma técnica bem feita e depois construindo, porque no período que o paciente ele se torna seu próprio terapeuta e ele vai indo para alta, é que se torna natural. Mas eu não posso acreditar que a minha sessão vai ser muito boa pela quantidade de técnicas que eu aplico nela. Não é porque a TCC trabalha com técnica, precisa aplicar todo tipo de técnica em todas as sessões. Tem sessão que eu não preciso aplicar, ok? E tá tudo bem. Erro número 4. Focar na meta terapêutica. Que pode bugar a sua cabeça, mas antes de você bugar, eu quero que você entenda a explicação. Sempre aprendi que a gente precisa focar e a primeira coisa que a gente pergunta quando o paciente vem é: o que te trouxe aqui? Aí lembra que eu falei agora há pouco? Luto. Se eu focar 100% no luto, estou focando apenas na meta. Entenda o seguinte: para que a meta geral seja alcançada, tenho que saber o que acontece com pormenores que levam até esse geral. Exemplo, como está a vida social desse paciente? Como é que está a vida financeira depois do luto? Como é que está a vida da espiritualidade, familiar, saúde? O paciente, quando ele vem, ele quer sanar a dor. E a dor dele é o luto. Às vezes, o psicólogo ele quer focar e acreditar que tratar a meta que tem a ver com o luto é eu falar sobre a morte do ente querido. Ou falar sobre a perca, né? Ou o término de algo.
de um ciclo. Ao invés do paciente chegar na sessão para ser acolhido e ele aprender a lidar com o luto, possa ser que um sofrimento ele ir para a sessão. E ele falar, eu não quero ir para aquela sessão, porque ao invés de eu sair de lá aliviado, ou melhor, eu saio com mais peso. E olha que eu estou falando o seguinte, não estou falando sobre não confrontar o paciente, tá? Você pode confrontar ele. O que eu estou falando é que quando o paciente vem com uma meta, você está focado só no ponto focal da meta. Outro exemplo que a gente pode falar, perda de peso. Eu estou aqui, a minha meta principal é diminuir peso. Eu quero correr uma maratona. E aí eu falo só sobre comida. Diminuir peso não tem a ver com comida. Hábitos, postura, sono, atividade física. Gente, ele não quer ouvir essas coisas. Para eu chegar na meta do peso, eu preciso chegar em outros lugares. Então, um erro fundamental é focar tanto na meta terapêutica que ele esquece para eu chegar na meta, existe um caminho, existem passos. Então, para eu chegar na meta, eu tenho que alcançar os passos. Cada passo significa uma pequena meta alcançada. No TCC, a gente sempre fala o seguinte: você pega o problema maior, que é a meta principal, e divide em pequenos pedaços. Pega um desses pedaços e trabalha ela. Em TCC, comportamentos padrões se repetem. Então, se eu melhorar, eu ensinar o paciente a alcançar uma meta desse pequeno pedaço, você vai perceber que a meta principal ele vai alcançar, tá? Ele sendo seu próprio terapeuta. E o quinto erro, ganhar a confiança do paciente. Que eu quero que você preste bastante atenção antes de me julgar é o seguinte. Eu já tive vários psicólogos na supervisão clínica que eles falavam o seguinte: mas Cássio, o paciente confia em mim. Por ele confiar em mim, eu preciso fazer tal coisa. Ele confia em mim que ele contou um segredo para mim. A gente começa a perceber que esta confiança está numa linha muito tênue entre o respeito. Mas tem psicólogo que é refém do seu paciente porque o seu paciente confia nele. E ele fala: eu não vou confrontar o meu paciente, porque o paciente ele já perdeu tudo que ele tinha, ele só tem a mim. E se eu fizer algo que faça o paciente perder a confiança, já era. Aí, por exemplo, tem paciente que faz o seu terapeuta como refém, por exemplo, eu tenho dificuldades, eu quero me matar, eu quero morrer, e a única pessoa que eu tô contando é pra você, e você não pode falar pra ninguém, porque eu confio em você. Ou então eu tô aqui na terapia e eu tô lá no meu trabalho, eu pego dinheiro roubado do caixa. Mas como eu confio em você e você não você é meu psicólogo, eu tô confiando. E aí a gente começa a perceber que a confiança tira o respeito. Porque é para o seu paciente confiar. Mas se o paciente confia e perde o respeito, isso não é confiança. Então, um erro muito grande é ganhar a confiança do paciente. Nós somos psicólogos e nós ganhamos o respeito, conquistamos o respeito. E com o respeito vem a confiança. Não é o contrário. Estou disposto a quebrar questões éticas para ter a confiança do meu paciente. E aqui é o grande problema. Então, se você chegou a falar que os seus pacientes confiam em você, mas você está perdendo o respeito, esse é um grande erro que você está cometendo. Nessa aula você percebeu que não é somente saber fazer o certo, é deixar de fazer o errado. Então você percebeu que está, às vezes, na cara o porquê que o paciente não está evoluindo, o porquê que você está se perdendo na sessão.
e justamente porque começou errado. Mas entender o erro é só o primeiro passo. O primeiro passo para você dominar o TCC. Na próxima aula, que será lembrada na quarta, você vai aprender o jeito certo de fazer o atendimento clínico e dominar o TCC. Com clareza, com segurança, com direção, colocar o certo na hora certa e tirar o errado e achar que está fazendo certo. Eu vou te ensinar um passo a passo para você saber exatamente como é que é feito e você perceber aquilo que você está achando que está certo, mas está errado. E você vai aprender isso no primeiro contato com o seu paciente, fazer o certo desde o primeiro contato. Se você quer avançar, ter domínio técnico e quer realmente falar, nossa, o que eu preciso aprender, você não pode perder a próxima aula. Então fica ligado aí, quarta-feira nós nos encontramos de novo. Eu quero te pedir uma coisa. Deixe um comentário para você me falar qual foi o ponto mais importante que você achou, que bugou a sua cabeça, que você falou, nossa, eu achava que era dessa maneira. O que te chamou mais atenção? Escreve aqui. Eu vou responder todos os comentários e vou responder o máximo possível, cada um individualmente. Na próxima aula nos encontramos porque eu vou te ensinar o jeito certo de conduzir uma sessão com clareza, técnica, manejo e vínculo terapêutico. Então você não pode perder. Então um grande abraço e nos encontramos na próxima aula. Meu nome é Francisca, eu sou acadêmica de psicologia. Era a Francisca antes da mentoria e quem é a Francisca agora? A Francisca antes da mentoria tinha a intenção de atender em clínica. O objetivo era ser palestrante, porque eu sentia muita insegurança em relação ao atendimento clínico. Quando eu entrei nessa mentoria, eu queria romper essa barreira e foi algo que eu consegui em tempo hoje até. Por quê? Porque tiveram momentos que me marcaram. O momento que mais me marcou durante essa mentoria, durante esse estágio, porque é assim que eu chamo, o feedback da mãe do meu paciente. Quando ela disse para mim, a criança ficava ansiosa para a próxima sessão, aquilo para mim foi algo indescritível. Eu sempre entendi que a criação de vínculos seria a minha maior dificuldade. Eu sempre ficava naquela de dizer assim, será que o paciente vai gostar de mim? Será que ele volta para a segunda sessão? Então, quando ela disse que ele ficava ansioso e ficava perguntando quando seria a próxima sessão, e isso me fez compreender que eu estava no caminho certo. E me fez entender que, de fato, eu estava aprendendo. E sim, eu posso atuar em clínica, eu posso fazer atendimento clínico. Minha maior conquista foi o primeiro atendimento sozinha, porque eu vi que eu consegui me sair bem, eu vi que eu tinha firmeza no que eu fazia, que eu tinha confiança no que eu fazia. Diferença que existe entre faculdade e entre essa mentoria. Porque na faculdade a gente aprende de forma mais superficial. Você aprende ali a parte teórica, você aprende conceitos, mas quando você traz isso para a prática, te gera muita dificuldade, te gera muita insegurança, sensação de incapacidade. Eu vi que na mentoria eu consegui superar isso, porque é algo que ali na prática, você tem a parte teórica, mas você tem uma parte prática muito aprofundada, é que faz a gente se tornar autoconfiante naquilo que está fazendo. Se uma amiga minha, uma colega de faculdade, chegasse hoje para mim e falasse quanto ela está insegura, eu indicaria essa mentoria. Vale muito a pena investir nisso, e é algo transformador para nós que somos futuros profissionais. Existe sim o nervosismo, mas há uma diferença entre você ficar nervoso e não conseguir fazer e ficar nervoso, mas conseguir fazer ali aquela sessão, conseguir executar, conseguir se sobressair como profissional. Do realizador, transformador, que essa é a palavra mais exata, é a palavra que de fato resume esse momento, é algo transformador. Me fez me redescobrir, que me fez saber que sim, eu sou capaz. É algo e eu acho que vale muito a pena.